Boa noite, sejam bem-vindos. Gostaram desse meu efeito aqui? Hoje à noite merece um microfone. Com certeza, espero que você tenha tido um ótimo fim de semana, uma semana super mega produtivo. E antes de chamar meu convidado, que agora eu aprendi a mudar as carinhas aqui, gente, ó. Nossa, eu tô demais com isso aqui. Bem-vindo, Cláudia, bem-vindo, Dudu. Deixa eu trazer aqui. Vamos tirar o efeito. Ah, agora sim. Não, porque eu tô linda hoje. Eu fiz até escova para receber meu convidado no domingo. Tô linda. Ontem, só fofocar um pouquinho com vocês antes da gente começar a nossa live. Ontem nós tivemos o Superatória Experience, uma experiência de comunicação super mega inovadora. Eu tenho muito orgulho desse projeto. Nós tínhamos tínhamos ele num contexto, estávamos muito bem com ele num contexto presencial. E aí veio o digital. Boa noite, André. Boa noite, Cláudia. Bem-vindos. E a gente migrou para o digital com aquela expectativa de caramba, será que vamos conseguir levar a experiência do presencial para o digital? Isso sempre foi uma grande preocupação minha. Mas eu consegui o mesmo resultado, que eu consegui que a minha metodologia continue, metodologia de leveza, de prática. E eu quero dizer para vocês que foi sensacional, foi a segunda turma no digital. E eu fiquei mega feliz, está sendo muito divertido para mim esse online. Quebrei muitos paradigmas com online, porque eu não colocava muita fé, achava que não era possível. Mas nós encontramos no online maneiras de trazer, de continuar com a nossa metodologia, com leveza, levando alegria, levando a comunicação para um outro patamar. E o aprender fazendo, que eu acho que eu acredito muito nas habilidades, na repetição, e nós fizemos muitas práticas ontem. Tinha gente. Opa, meu cabelo aqui. Tinha gente do Brasil inteiro ontem, na turma. Foi sensacional conhecer pessoas novas. E o bacana do Superatória é que na sequência eu fico com eles, então 14 dias. Então são 14 dias de desafios, são 14 desafios. Todo dia tem um desafio pela manhã, eles têm que praticar. E à noite nós fizemos uma troca de figurinhas e eu dou feedback e tudo mais. Porque eu acredito de verdade que o grande aprendizado de qualquer curso é o pós-curso. Se a gente consegue colocar em prática. Porque conteúdo por conteúdo tem no Google, tem em todo lugar. Conteúdo não nos falta. A questão é a aplicabilidade desse conteúdo. Mas foi uma experiência muito legal, viu? Muito bem. Os queridos, o meu convidado, uma pessoa simpática, vocês vão ver a voz dele. Que é isso? Que voz? Que homem educado. Que homem... Aí a gente vai ter um bate-papo aqui muito legal. Quero que você... E vocês vão mandar a pergunta de vocês, porque o conteúdo dele, ele também é um colega de profissão, por trabalhar com comunicação. Eu já sigo ele há muito tempo e admiro demais o trabalho dele. E estou muito feliz com essa live, com esse encontro, tá? Deixa eu chamar o Ricardo Voz. Ricardo Silva Voz. Vamos chamar o Ricardo, então, para vocês. Que o Ricardo pode nos ensinar sobre arquétipos e bater um papo sobre oratória humanizada. Deixa eu chegar. Uau. Boa noite, Ricardo! Boa noite! Que apresentação, né? Tô vendo você falar. Você gostou? Adorei. Fui aprovada! Por Fui favor. aprovada como mestre de cerimônia! Vamos, convenhamos, né? Já que você ganhou o título mundial... Tá bom, parou. Tá bom pra domingo, tá ótimo. Gente, primeiro eu quero falar o seguinte. Quero compartilhar com você uma coisa muito legal. Que eu me lembro, alguns anos atrás, eu trabalhava na parte da locução publicitária. E de repente, eu olho no YouTube, começo a acompanhar uma mulher chamada Lena Souza. Sério? E aí eu vi um vídeo seu no YouTube e falei assim, que legal isso. Muito bacana, aprendi muito com você. Então você precisava saber disso. Que bacana, tá? Poxa. Precisava saber disso. Muito legal. E é uma honra estar aqui com você. Que legal, meu querido. Eu somos colegas aí, como eu falei. Eu não acredito em concorrência. Poxa,
De jeito nenhum. Eu acredito na soma, acredito na parceria, e o seu trabalho é muito lindo, muito rico, muito profundo. Eu vejo você com Obrigado. muita profundidade, essa tua jornada, não é? Você já foi radialista, hoje você. E quando eu vi a tua bio lá, que você falou dos arquétipos e da oratória humanizada, eu falei, caramba, que 10, alguém tá na mesma vibe do que eu, né? Falar de É, humanização. talvez eu venha da Como é que sua é? vibe. Talvez eu venha da sua vibe. Hum, Entendeu? Que fique claro. Tem um ditado que eu gosto muito, que eles falam que tubarão anda com tubarão, né? E como eu tenho a minha filosofia dos gigantes, gigantes andam com gigantes. boa, Ricardo. E como que você tá nesse contexto aí antes da pandemia, chegou a pandemia, me conta um pouquinho como é que você está se adaptando, como que você está. Porque quando a gente trabalha com comunicação, como eu falei, eu tinha uma vida antes da pandemia, veio a pandemia, com os cursos presenciais, e nós que trabalhamos com comunicação, existe sempre uma necessidade de estar no fervo, de estar É, ali com aquelas. Né, pelo menos eu sinto muita saudade e necessidade disso. E como que você fez essa adaptação pro digital? E você está bombando aí, é um homem cheio de poxa, live. você viu? É live todo de live, live. A gente está cheio de live. E que bom, isso leva mais ainda, a gente consegue trabalhar para mais públicos, mais pessoas. Mas eu não fazia tanta Verdade. live antes da pandemia. Você fazia, É, não? eu sempre fiz, mas agora eu vi que uma pessoa escreveu, desculpa interromper rapidinho, disse que a Samara, oi Samara, falou que a minha voz está com eco. E agora eu aumentei meu fone e eu estou ouvindo mesmo. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu Pode tirar. Será ser, que é o meu? talvez não. Eu uso. Não, vamos ver. Melhorou? Dá um feedback aí, É, gente. gente, fala pra gente. Agora eu não estou ouvindo mais. Ué, Melhorou, melhorou? Acho que era eu, então. Esse mas é o problema. não, de jeito nenhum, por favor. É que é o seguinte, eu tava ouvindo realmente, depois, quando eu aumentei um pouquinho, que tava baixinho, aí eu aumentei realmente ouvi. Fala pro pessoal, já parou o eco? Delay, tava com delay. Ah, tá. O do Ricardo, eu acho. Né? Agora tá ok agora. Tá ok Isso. agora. Beleza, Show. fechou. Tá show. Então vambora. Tá sem o eco. Bom, ok agora. Melhorou. Bom, vamos embora. Show. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Vocês sabem como funciona. O pessoal que já me acompanha sabe como que eu faço. Gente, seguinte. Vocês estão vendo aqui tem um aviãozinho. Eu não peço para pessoas mandar para 300 pessoas, não. Mas pelo menos uma pessoa. Só que detalhe, quando você clica, eu fiz isso aqui, ó. Eu vim aqui e dou uma olhada quem está online. Por exemplo, ó, eu vi quem está online aqui. Eu vi que tem esse daqui online. Eu vi que tem esse, tem esse. Eu tô vendo. Quem está online aqui tem aquela bolinha verde, tá, gente? Tem uma bolinha verde. E aí, ó, eu tô mandando já para algumas pessoas. Você pode mandar para uma só, que é o suficiente, já é legal, porque a gente já dobra a nossa meta que já tem aqui. E aí criamos uma nova, entendeu? Obrigado, gente. Boa, boa, boa. Criamos uma meta nova. É que Isso existe. aí, isso aí. É que eu sou estudioso de filósofos. Então, Dilma Rousseff disse isso, né? Quando você tem uma meta que não existe a meta, você dobra a meta, né? Quando Perfeito. chegar na hora da meta. Então a gente não tem meta, mas queremos dobrar a meta que está aqui agora, Isso é entendeu? muito profundo. Isso é muito profundo. Que maldade. Mas como você me perguntou um pouquinho antes, com relação a essa parte toda que nós estamos exercendo agora dessa quarentena, qual era o cenário antes? Eu confesso que para mim não foi tão difícil. Duas coisas não foram difíceis para mim. A quarentena em si não foi difícil, como outra coisa que não foi difícil, por exemplo, lavar as mãos e passar álcool. Porque eu sempre fui chato com isso. Na verdade, agora todo mundo tá me entendendo. Estão aceitando as minhas loucuras. Essa é a verdade. Perfeito. Era As quase pessoas um estão toque. tinha um toque. Toda hora lavar a mão, qualquer. Meu Deus, que exagero, Ricardo. É um exagero. Talvez seja. O ponto que eu quero chegar é que, assim, ó, hoje nós temos uma nova mentalidade de comunicação. Eu acredito que você, por exemplo, eu gostaria de enfatizar para as pessoas que não conhecem, que estão me seguindo aqui, que não conhecem a Lena é só, na verdade, uma campeã mundial de oratória.
E não só isso, tem todo um know-how, tem todo um conhecimento. Uma pessoa que não vem dessa... começou na quarentena, tá? Ela não começou na quarentena, gente. Tipo assim, ela falou, não tô fazendo nada, vou ensinar oratória. Não, não foi. Ela realmente tá nisso, ó, há muito mais tempo que muita gente pode imaginar nesse sentido. Mesmo ela com esse rostinho de jovem dela, de menina, Ai, ela ainda tô já brincando. está... Você viu que eu fiz uma escova, tudo hoje, só pra caprichar aí, né? Olha Não é aí, muito obrigado. Muito obrigado. Mas é uma realidade, né, Lena? Você vê. Hoje você, como uma especialista em oratória, você vê como que antes nós já enxergávamos que oratória era algo, assim, ó, uma necessidade humana. Hoje, as pessoas estão entendendo que sem isso vão perder oportunidades de grandes isso. negócios, de grandes oportunidades na vida, no relacionamento em casa. Porque agora tem pessoas conhecendo seus esposos, esposas, filhos. Tem gente se conhecendo agora. E aí, agora começaram a entender que... Não, mas Ricardo, eu falei, eu juro que eu falei desse jeito para ela. Porque vê uma coisa que eu vejo muito, as pessoas perguntavam assim, não, a pessoa não entende, Ricardo. Peraí, como que você disse? Não, eu fui legal, eu disse para ela assim, ó, que ela tinha que entender que aquele era o momento, que depois as coisas iam melhorar e tudo. Cara, você falou desse jeito? Sim, cara, eu falei numa boa. Sabe, expliquei que a gente entende que as coisas são complicadas. Só que, na verdade, a cena foi diferente. Foi, ei, você tem que se ligar. E é o momento, todo mundo tá passando por esse troço, caramba. E aí ele pensa que ele foi assertivo. Não foi, querido. Não. Eu tenho uma filosofia que o líder que grita não lidera. Puxa, Tá? isso é fato. Puxa. Entendeu? O líder que grita não lidera. Então tem que tomar muito cuidado com como nós falamos para entendermos o que falamos também. O como e o que faz parte de todo um processo. E você, eu sei que eu vou aqui realmente pingar no molhado, porque você é uma pessoa de muita experiência, porém vamos unir os nossos conhecimentos para contribuir com as pessoas que estão aqui. E quando você me fez o convite, uma das coisas super legais que teve foi, e eu vou confessar aqui na live, para que todos possam entender, e entender a grandeza de você acreditar em você, no seu trabalho, no seu discernimento, na forma como você acredita na vida. Você está há bastante tempo nesse mercado, você vem da oratória, você não é uma campeã mundial, quer dizer, só para deixar claro, ela não é campeã mundial em oratória no prédio dela, não, tá? Não, não. Condomínio. No condomínio, não. Nem no bairro, nem na cidade, não, nem no estado, não, nem no Brasil. E as pessoas precisam compreender que, assim, ó, isso lá no começo, quando eu vi você pela primeira vez, foi algo surpreendente. E eu gostei muito, aprendi muito com você, com outras pessoas que eu sempre acompanhei, que hoje sou grande amigo. Eu me lembro quando eu acompanhava, por exemplo, o Wendel Bezerra, e é um cara que eu adoro, hoje eu sou grande amigo desse cara e sinto muito orgulho por isso. E eu acompanhava, falava, cara, um dia eu queria dublar. Fiquei fanático quando ele montou sua produtora e a Unidub existiu e começou, hoje é uma das maiores, era uma pequena no começo, hoje é a maior, se for analisar, do mercado brasileiro em dublagem. E é um cara que é meu amigo, é um cara que já, tipo, que aprende comigo, que eu aprendo com ele, isso é muito legal. E quando você me fez o convite, teve uma coisa que aconteceu, que foi o seguinte, eu falei, caramba, eu estou no caminho certo. Estou confessando para vocês todos aqui, abrindo meu coração para vocês, que não estava programado, não é uma ideia que eu pensei em falar ou deixar de falar, mas é que eu senti no coração agora, pela forma como você me recepcionou, Lena, na forma como você disse que já me acompanha, que gosta do meu trabalho. Então eu falei, nada mais do que um honroso da minha parte, carinhosamente, de uma gratidão imensa que vai no meu coração para o seu, de falar que eu, quando comecei, eu assisti você. Então, eu me emociono porque... olha que interessante. Ah, gente, eu sou muito emocional, sou muito sentimental demais, meu Ai, Deus. querido! Mas assim, ó, quando eu comecei, muita gente falava que isso era bobagem, entendeu? Ainda mais sair do Sim. rádio, sair para locução publicitária, depois dar aula, treinar pessoas. O que, que eu vou saber sobre isso? E aí aconteceu uma coisa que é interessante. Quando você me fez o convite, eu não vou mentir para ninguém aqui que na hora eu falei, caraca, por quê? Porque é uma pessoa que eu assistia antes e agora estou aqui, com você. Então é uma honra, é um prazer estar com você. Isso aconteceu algumas vezes e eu fiquei muito grato. Significa que eu estou no caminho certo.
No caminho Que certo de legal. estar depois compartilhando conhecimento e conteúdo com pessoas que a gente lá no passado seguia e via. Então, realmente, meio que para mim hoje aqui, é, tem um impacto muito grande essa live para mim. Muita gente pensa que não, mas eu sou muito grato, eu sou uma pessoa grata a tudo, a todo tempo. E eu vejo que isso é muito importante e honrar as pessoas é uma das coisas que eu mais vejo que falta na comunicação humana. As pessoas têm um problema muito sério. Ah, Ricardo, mas aí você tá se... É ridículo falar essa palavra, mas eu vou falar só para dar o exemplo, tá bom? Ah, mas aí você está se rebaixando, sendo que você tinha que se manter no seu posicionamento. Na verdade, não, eu estou engrandecendo, tá? Porque os grandes são aqueles que conseguem reconhecer os grandes, não o contrário. Só para deixar claro. Os grandes reconhecem os grandes e honra pelos grandes. Entende? Então, como eu te vejo uma gigante, como eu vejo uma mulher. Ô, gente, agora eu tô vendo um monte de mulheres. Por exemplo, treino e tenho a honra de treinar mulheres maravilhosas. E eu falo uma coisa que é muito importante. Naquela época, quando você começou, que não foi na quarentena, para deixar claro, tá, gente? Quando ela começou Não com a foi, oratória, não, não foi na quarentena. Quanto tempo já faz que você está nessa linha da oratória? o start todo faz 15 anos. 15 anos 15 que anos. eu tenho de carreira. Uhum. Eu quero que vocês levantem a mão aí para vocês me falarem uma mulher de oratória 15 anos atrás, que ensina oratória. Isso. Não estou falando que não existe, estou falando que existe sim, existem outras mulheres como a Lena, mas não é que nem hoje. O Levante, as próprias mulheres eram preconceituosas e machistas ao excluir a Lena como se ela não fosse capaz de ensinar oratória na época. Entende qual É é a muito. história? O porquê que eu estou reconhecendo essa mulher aqui hoje, ao vivo, publicamente? Por conta disso. Porque naquela época existia uma questão de que só os homens, por sua Sim, trajetória, história, sabiam de oratória. isso mesmo. Como que uma mulher vai me ensinar oratória? Tá maluco? Bom, agora vocês sabem que essa mulher, ela é campeã mundial de oratória, e ela defende uma oratória humanizada como eu defendo. Ela, por exemplo, vem lá do começo, aonde é só você pensar. Eu saí da locução publicitária tem 7 anos, 8 anos quase, mais ou menos. Significa aqui, ó, a Lena já estava, gente. A Lena já estava, entendeu? Tô vendo você citar mais gente aqui, tá, Edilene? Que legal. Fátima Riso, Adriana Cruz, que legal. E essa é uma coisa, você pode ver que são poucas mulheres que tentaram desbravar esse mundo e que se permaneceram na faixa de que elas acreditavam até hoje. Hoje a gente vê mulheres fazendo de tudo, mas olha, oratória na época era para poucas, para poucos também. E você está falando uma coisa. Hoje, até quando eu falo os movimentos do próprio, por exemplo, empreendedorismo. Caramba, então foi assim, primeiro, mulher empreendedora, há 15 anos atrás, não existia parceria, não existiam outras mulheres, não é que não existia, eram poucas, não tinha uma união disso, das mulheres Nem a empreendedoras. internet para se aproximar desse Não, jeito, isso, não veio o tinha. concurso, eu vou te falar, isso é fato, isso não é coisa da minha cabeça, não é alucinação. Os próprios ganhadores, meus próprios concorrentes, eu tenho uma foto, não está aqui, eu estou com todos os concorrentes da América ali, era a etapa do continente americano, então tinham 17 países ali. Tinham 17 países, tinham 15 homens e 2 mulheres. Só para você ver assim, a matemática que era. Né? 15 homens e 2 mulheres, era eu e na mais uma competição, menina. na competição mundial de oratória. Então já é internacional. Então, foi assim, foram várias barreiras. Eu tenho muito orgulho assim, realmente disso, porque nesse contexto da oratória, né, como você falou, quando a gente vê postagens de oradores, já vem o masculino oradores, já tem lá as Exato. referências sempre masculinas. Isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Por que é sempre masculino? E nós temos na história muitas mulheres também que fizeram muita história Muitas. nessa. Não. Muitas, só que parece que a tendência. E há 15 anos atrás, então, o próprio concurso era bem masculino mesmo. E aí veio o empreendedorismo e aí veio uma outra crise, vou chamar assim de crise mesmo,
Porque eu sabia que eu tinha um efeito, eu era um efeito contra a manada, assim. Eu falava, caramba, não é muito, é muita regra isso na oratória, isso não combina comigo. Então eu fui me encontrando e fui muito criticada na época por não trabalhar as regrinhas da oratória, das gavetinhas que se abriam e você não pode, você não pode, você não pode, você não pode, Dois. você não pode. Então foi uma jornada para mim muito difícil. Mas tem um outro ponto que também eu vou te falar, que hoje se vê muita mulher no palco dando palestra, mas há 15 anos atrás não Esquece. tinha mulher. Meia Até dúzia. hoje Nós é tínhamos... bem menos. Hoje Não, é mas nós bem tínhamos... menos mulheres. Nem No se Brasil, compara. você pega o destaque ali de mulheres palestrantes, são poucas. Então, veja, é um universo muito, como você falou, historicamente falando, com poucas mulheres desbravando. Hoje tem mais, ainda bem, Ainda mas bem. realmente E eu foi acredito muito que desafiador. você despertou muitos homens como eu, mas também tenho certeza que você despertou muitas mulheres também. Talvez não na oratória, mas para competir com qualquer outra coisa, sabe? Lutar por alguma outra coisa. Então, saiba que você tem uma história. E isso é muito importante, por isso eu não comecei falando sobre o meu conteúdo, não comecei entregando conteúdo, mas sim queria deixar essa homenagem, se prestar esse reconhecimento. Puxa vida, Até me emocionei aqui por que você, para lindo, você, por tudo isso, tá bom? Obrigado. querido, muito, muito Vamos lá. legal. E o povo E quer agora, saber dos arquétipos, vamos falar de evoca os seus arquétipos. arquétipos. O pessoal quer saber que, até colocar aqui, o que é esse tal de arquétipos? Ó, eu gostaria muito de reconhecer gente que está aqui, que eu vi que o Mackenzie, beijo para você, Mackenzie. Já falamos pelo WhatsApp hoje. Fazer uma live com o Mackenzie, com certeza. A Vivi por aqui também, Elaine, Samara, que já participou, que eu gostei dela ter dado feedback. Também a Michele, legal. A Bendita Imagem, cadê? Deixa eu ver aqui. Tá aqui a Ana, a Luma, a Cavalcante, que é a Lisaine, é isso mesmo? Fábio. Gente, obrigado. Obrigado por todos estarem aqui. Continuo pedindo para você, se você puder. Ângela, que legal. Valeu por estar aqui. Taylor também. Ó, vou pedir uma coisa para vocês, se vocês puderem e quiserem. Olá, Tamires. Aviãozinho, manda para uma pessoa, tá aquela bolinha verde, manda para ela, para a gente potencializar no sentido de entrega. Eu vou falar uma coisa e vou começar com isso. Os arquétipos sempre vão fazer você conseguir lidar melhor com a sua personalidade, com quem você é. Ele te ajuda muito nos seus medos. Eu vou dar um exemplo. Para pedir para alguém clicar no avião, mandar para outra pessoa, ficar pedindo isso, para mim era nossa, é um absurdo. Você estava pedindo Sério? para que você está pedindo para que eu, sei lá, fizesse um mal para alguém. Por que isso? Por conta do meu arquétipo em si. Eu aprendi só a servir praticamente, nada de pedir nada para ninguém. Então eu tenho três arquétipos, vocês já vão entender, eu vou falar daqui a pouco os 4 grupos, mas o meu arquétipo principal é prestativo, o meu segundo arquétipo é o sábio e o terceiro arquétipo é o criador. Então vamos com quais os problemas. O prestativo só quer fazer pelo outro, nunca é motivado por si mesmo. No sentido que se você me desafiar a realizar alguma coisa por mim, esquece, eu não vou fazer nada. Agora, se você falar que eu tenho que fazer pelo outro, aí eu farei. Aí tem, por exemplo, o sábio. Vive consumido do conhecimento. Eu, na verdade, tive que saber e ter o sábio, essa inteligência, porque eu queria pertencer a um grupo, eu queria pertencer a um grupo de pessoas, a um social. Então a inteligência foi a maneira de eu entrar nesse grupo. E por último, nós temos aí esse outro arquétipo para mim, que hoje cada vez mais claro, que é o criativo. O criativo, ele é treinado no seu egocentrismo. O que eu quero dizer? Ele meio que não vai admitir ficar pedindo coisa para alguém. Não, quiser manda, se não quiser tá tudo bem. Eu sou artista. É síndrome do artista. Sim, Entendeu? sim, Tipo, perfeito. um exemplo. O criativo, quem trabalha na área da comunicação tem muita dificuldade de reconhecer o outro. Tem muita dificuldade de reconhecer um parceiro, um amigo, um colega, porque ele pensa que está dando toda a notoriedade para ele. Como você mencionou no comecinho, concorrentes. Eu tenho 11 concorrentes direto, com produtos muito parecidos, tá? 11. Os 11 têm um curso meu. Tem uma aula minha dentro do curso deles. Entendeu? Eu sou assim. E sempre vou ser assim. Eu acredito muito na parceria. Acredito muito nessa relação. Claro que eu vou entregar um conteúdo que não vá comprometer, no caso,
o conteúdo dessa pessoa. Por exemplo, Sim. imagina que nem você está falando de oratória. Teu curso de oratória, eu não preciso contribuir com oratória. Eu posso contribuir como hoje, com arquétipos. Entendeu? Eu posso contribuir, por Uhum. exemplo, com uma outra linha da tonalização de voz, porque eu A sou comunicação assertiva. é, eu sou especial. A minha especial, se eu fosse falar, cara, no que você é Teu lugar. Teu lugar. especialista, o que eu manjo mesmo, que eu manjo, que a minha vida foi desenhada para aprender isso, é voz. Por isso meu nome. A frequência da voz eu tive que aprender, porque eu me lembro que eu queria gravar, queria trabalhar no rádio, mas eu não tinha voz, não tinha dicção, não tinha articulação, entonação, não tinha porcaria nenhuma. Não tinha nada, desvio de septo, estrutura na arcada dentária, mais a minha timidez, mais a minha Sério? introspecção, mais tudo. Como esse cara vai falar uma voz de taquara rachada? Não vai rolar, Ai, entendeu? para que você tinha a voz da cara. Para, Ricardo. Desde Sério? criancinha. As pessoas não entendiam o que eu falava, porque eu falava tudo embolado. Eu era Certo. muito viajão, sempre viajei na maionese. Sempre. Meu Deus do céu. Eu sempre viajei na maionese. Muito, muito mesmo. Minha filha hoje, a gente fala, meu Deus, cai qualquer coisa. Ela tá andando, ela cai. Porque ela tá tão distraída, juro. Ela é tão distraída. Ela anda no mundo das nuvens. E ela cai. Eu falei, meu Deus, é minha filha, velho. Ela é minha filha. É Metade de meus igualzinho. 50%. É igualzinho quando eu era criança. O detalhe é, os arquétipos salvou muito o meu posicionamento. Os arquétipos me ajudaram muito a perder, na verdade, a não perder, melhor dizendo, algumas oportunidades. Então, quando eu peço para a pessoa, clica no aviãozinho e manda para uma pessoa, Ah, isso para mim era como se você estivesse implorando, mendigando alguma coisa. Isso vem também da minha mãe. Minha mãe nunca. Eu me lembro uma vez que nós estávamos passando uma necessidade muito grande, eu e minhas irmãs e minha mãe, e ela já estava separada do meu pai e tal e tudo mais. E eu me lembro, me esqueço disso, ó, minha vida pessoal aí. Eu me lembro disso, que minha mãe pegou, minha avó ligou, sabe aquela época de orelhão? Tipo, você dividia o uhum. orelhão com a rua, né? Com a rua inteira. Então, você chamava Perfeito. a pessoa, ô, fulano, telefone para você. A gente tinha que chamar a pessoa. O Isso, orelhão chamava. era o telefone das pessoas. E eu lembro que minha mãe tava falando com a minha avó no orelhão, tava todas, eu e minhas duas irmãs assim do lado, tá? E, ó, aí minha avó perguntando, acredito eu que era assim, ah, filha, precisa de alguma coisa? Não, mãe, precisa de nada, tamo bem. Não, vamos fazer, não, não preciso de nada. Meu pai queria dar alguma, não, preciso de você, pra nada. Entendeu? Coisa do tipo. E eu peguei um pouco desse orgulho da minha mãe. Eu sinto isso hoje. Hoje eu sinto que eu perdi muitas oportunidades por certo orgulho. Não vou pedir nada, não vou me submeter. Rebaixar. Não, não Uhum. vou de jeito nenhum. Onde se viu? Que... Não, vou manter aqui. Só que isso, eu era muito tímido e introspectivo. E eu comecei a usar esse negócio de não precisar pedir nada para ninguém como um ativo para esconder a minha introspecção e a minha timidez. E eu comecei a esconder isso. Eu falei, não, 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 não sou. Não. E é igual a procrastinação. Eu sempre escondi a procrastinação em cima do perfeccionismo. Que eu tinha que fazer tudo muito bem feito, e é por isso que eu procrastinava. Entendeu o jogo? Essas são algumas das coisas. Mas vamos entender os arquétipos, que você fica claro por que você faz coisas que você não entende e que você vai passar a entender. Perfeito. Até Outra coisa, só somando ali uma pergunta que o André também colocou, se você quer depois criar um contexto, o claro. que o arquétipo tem a ver com o enneagrama? Então, vamos lá. Enneagramas, se eu pegar, puxar a Carol Campbell, o próprio Carl Jung, eu vou na linha do Sim. Carl Jung, tá, gente? Eu tô Tá. seguindo Carl Isso, Jung legal falar. de forma clara, é só Carl Jung. E aí vem enagramas, vem a parte, por exemplo, da correlação dos arquétipos com a astrologia. Não estou falando disso. Não estou falando. Tudo vai se referenciar. Porque, na verdade, no final da ópera, por que temos 12 apóstolos? Por que 12 arquétipos? Por que 12 isso? Por que 3, 3? Por que 3 isso? Por que 7? E assim a gente começa a olhar os números na história e nós percebemos que existe uma coisa chamada efeito manada. O que é o efeito manada? Stanley Milgram, em 1960, no seu experimento, onde ele mostrava que as pessoas precisam de comando, ele também ensinou uma outra coisa lá que foi muito legal, que tinha a ver
como o porquê nós seguimos uma ação do outro. Então ele Tá. coloca, tem até um professor da Colômbia que realizou isso em 2010 também. Então ele coloca uma pessoa olhando para cima, lá num prédio. Ela não fala nada e ela só fica olhando. Chega uma pessoa do lado e fica olhando. Chega a outra, fica olhando. Todo mundo fica olhando. É impressionante. Aí você fala, Ricardo, será mesmo? É, mas é real. Se tiver um acidente, acontecer alguma coisa, você não tá entendendo, mas você fica assim, ó. Uhum. Até você que não é curioso. Nós somos, isso é uma coisa interna, isso é uma coisa do ser humano. E a gente tem que entender que ele queria provar que nós somos efeito manada. O que é isso? O efeito manada é uma necessidade de você não precisar tomar uma decisão. Ou se você toma essa decisão, não é sozinha. Quer dizer, significa se a maior porcentagem daquelas pessoas forem punidas, eu serei também, mas justificaria que não era só eu. Isso mesmo. Entendeu? É muito comum isso, né? Nós fazer, pelo Sim, menos não fui muito comum. pego sozinho, né? Aquela coisa toda. Você está em bando, você faz. Não é à toa que Sistema você de vê uma pessoa. segurança. Sistema de segurança. Exato. Uhum. Exato, que nem aconteceu o episódio, não sei que cidade que foi, que eu vi, que uma pessoa acabou deixando um cachorrinho preso, chegou uma pessoa, que chegou outra pessoa, que chegou outra pessoa, aí sim fez aquele carcel todo, né? Aquela muvuca toda. Onde que eu quero chegar? Isso só aconteceu por conta do efeito manada, da pressão social. A pressão Uhum. social é o processo que une todos os arquétipos. E aí nós vamos entender. Primeiro grupo, são 4 grupos. A gente tem pouquíssimo tempo, então eu vou correr. Tá tudo bem. Sacada para vocês. Eu vou contar 4 grupos e vou separar 3 arquétipos em cada grupo. Tá bom? Lembrando Uhum. que todos nós temos os 12 arquétipos. Por isso Isso você é vai se interessante. identificar. Por isso você vai se identificar com todos. É natural nos identificarmos com todos. Porém, vamos fazer o seguinte: cada hora que eu falar de um grupo e dos 3 arquétipos, você seleciona só um. Você fala, não, esse tem mais. Quando eu falar do segundo Certo. grupo, você fala, não, só um. Terceiro, quarto, só um. Beleza? Tá. Legal. Então vamos lá. Primeiro grupo. No primeiro grupo, ele luta por liberdade. Esse grupo quer liberdade. Dentro da liberdade, nós temos 3 arquétipos. O primeiro arquétipo é o explorador. A necessidade do explorador é literalmente, além de explorar o mundo, de se sentir livre, ele não gosta de ser preso. Não gosta de receber ordem. Tem muita dificuldade de ordem. E adora explorar as coisas. O que faz ele ser muito individualista. E aí acaba as pessoas confundindo uma pessoa sem coração, sem alma, ou sei lá o quê. Mas ele vai pensar mais nele, porque ele é individualista. Tudo que ele constrói está baseado em cima dele. Inclusive suas responsabilidades e suas tarefas, o que seja. Tá bom? Segundo arquétipo do grupo da liberdade é o rebelde. O rebelde, naturalmente, todo mundo já sabe, pelo nome todo mundo já conhece, é um dos arquétipos mais famosos, mesmo as pessoas não sabendo que é um arquétipo, que é aquele que é rebeldia, aquele que luta contra alguma coisa, aquele que desafia uma política, uma religião, um status, alguma coisa. Ele sempre é o do contra, como todo mundo fala, é o fora da lei, é o que quebra as barreiras, que quebra as regras. Esse é o arquétipo. Cris, tem sim o teste das 12 personalidades, que aí lá você encontra, por exemplo, o diplomata, você encontra vários. Esse daí também tem um estudo baseado que usam os arquétipos, mas ele é um pouco diferente, tá? Isso Tá. mesmo, MBTI. Não é desse que eu tô falando, tá? Por isso são 16 personalidades lá e tem por causa da soma. Existem 2 arquétipos específicos que fazem uma soma. Por isso eles dobram, tá bom? Por isso que eles vão dobrar. E essa dobra acaba gerando 16 arquétipos e não 12. Beleza? Mas eu não estou falando das 12 personalidades porque elas mudam um pouquinho só. Mas é muito bom para quem quiser fazer um teste, ó, MBTI, que é, na verdade, só escrever no Google 12 personalidades. Aí você pesquisa o teste e você vai fazer, tá bom? Os arquétipos, 12 arquétipos, é uma linha um pouco diferente. Por quê? Eu vejo muito que as 12 personalidades, nesse caso ali que ela me citou, acaba gerando uma confusão muito séria. Que quando você não conhece nada, você toma Certo. aqueles 16 arquétipos, aqueles 16 personalidades, como sendo razão da sua vida. E, na verdade, aquilo ali é o que você respondeu no momento.
Repara, se eu tô lá, eu vou responder, eu tô num momento muito complicado, muito difícil, a tendência de eu levar uma alternativa, ou um período, né? Os últimos 3 anos, os últimos 5 anos, eu tô sendo assim. E você vai tender a responder a média de 5 anos da sua vida, tanto para trás quanto para frente. Então você fica nessa linha e você pega esse meio. E aí você doa as 16 personalidades, elas vão ser muito boas, é realmente muito bom, tá? Só que ainda assim não atinge o objetivo que eu vejo, que eu enxerguei nos arquétipos. Que é, você consegue descobrir uma identidade, por exemplo, os 3 arquétipos que eu tenho chamados principais, eles moldaram a minha vida literalmente. Isso eu sou prestativo, sábio e criativo desde quando eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, 7 anos de idade, eu sempre tive isso. E foi caminhando na minha vida. Por isso que é um pouco mais delicado, por isso que ele é mais profundo. Até quando eu fui falar de arquétipos, parecia muito loucura, porque não dá para falar disso de uma forma tão simplista. O que eu fiz? Eu excluí todos os outros, e criei a minha própria maneira de ensinar arquétipos. Por isso eu falo dos 4 grupos, por isso que eu falo desse jeito, entendeu? Para ficar mais fácil e tangível. Exato, exato. Obrigado, viu, Cris? Cris Mello, obrigado. Eu só queria explanar para entender, para ficar clara essa parte. E vamos lá. Então, primeiro grupo, nós temos a liberdade. Já falei do explorador, falei, então, do rebelde, que quer desafiar todo mundo, e também nós temos aí o bobo da corte, ou o tolo, dentro da liberdade. Ele luta por felicidade, ele quer todo mundo livre, faz palhaçada com tudo, não quer praticamente levar nada a sério, por isso você vai estar... Quem tem amigos bobo da corte, faz piada em qualquer momento. É sério. A pessoa não consegue ficar séria, cara. Não Ela não consegue consegue. se controlar. Sempre tem uma Não. piadinha. É no muito bolso. maior que ela. É maior do que Isso. ela. E assim, ó, e tem uma variação do arquétipo do bobo da corte, porque tem aqueles que são sérios, mas não vive, não perde uma piada. Eu tenho um amigo, inclusive, o Rafa. Isso. Cara, o Rafa, a gente tá lá, todo mundo assim. E ele fica sério, filha da mãe. Aí de repente solta uma piada. Cara, no grupo dos amigos, ele é o filho da mãe, porque ele é sério. E ele solta cada um que a gente fala, vixe, Maria. É Não, essa brincadeira. galera que usa os memes para fazer um negócio ali, como é que É, pode? surreal. Então, o Surreal. bobo da corte, ele luta por felicidade. Então, esses são da liberdade. Qual dos 3 você se identifica mais? Vamos agora para o grupo social, grupo 2. O grupo Tá. social, nós encontramos um arquétipo como o amante, por exemplo. O amante é um dos arquétipos mais difíceis de descrevê-lo. Por isso eu encontrei um jeito. E lembrando, tudo isso que eu estou falando, gente, é minha maneira de enxergar, o meu ponto de vista. A gente passou um negocinho, caiu bem dentro do meu olho. Nossa. Vamos lá. Ó, aquela hora eu estava emocionado, mas agora caiu mesmo o negocinho no meu Mas olho. agora é o cisco mesmo. Agora é um cisco. Não. Aquela hora não era cisco, não. Mas, ó, e agora vai ficar me incomodando. Desculpe. Se eu piscar muito, gente, vocês já entenderam por quê. O que eu estou fazendo é alinhamento de expectativa. Alinhamento de expectativa agora, né? Então, ó, se você me ver e se alguém falar, por que esse cara tá piscando muito? Você já explica, caiu um cisco no olho dele. Já tá. Assim vocês já me defendem. O grupo do social tem um amante. Um resumo do amante que eu gosto de fazer é o seguinte: o amante tem uma coisa que eu gosto muito, que é a lealdade. Só que essa lealdade também tem um possessismo de pensar que aquela coisa, pessoa ou algo pertence a ela. Então ela tem aquela coisa de trazer. Por isso são muito ciumentos os amantes, de forma nua e crua. E quando eu falo, por exemplo, tem gente que fala, não gosto que pega a minha caneta. Eu não gosto que, tipo, mexe com tal pessoa. Não gosto... Porque onde você vai? Tem ciúme de tudo. E detalhe, quando eu falo dos ciúmes, nem precisa ser uma pessoa que namora, que é casada. Não estou falando de relacionamento nesse sentido homem, mulher, mulher. Fala de coisas, não é isso. Eu falo de coisas de tudo. Por exemplo, às vezes a pessoa tem ciúmes do chefe e da chefa, porque dá mais atenção pro outro, entendeu? Se ele for muito amante, ele se transforma em uma pessoa muito leal àquele processo ou àquela empresa e tem ciúmes da empresa, por exemplo. O amante tem muito isso, mas o amante é muito leal. O amante, se ele estiver com você, ele está com você. Pode estar caindo canivete. O outro arquétipo do social é o órfão. O órfão é a pessoa comum. O órfão é aquelas pessoas que lutam para pertencer àquele grupo ou àquela tribo. Tem uma necessidade gigantesca de pertencimento.
E vão fazer de tudo para estar. Só que quando se destacam, quando ganham protagonismo, eles dão 2 passinhos para trás. Não, não, talvez não seja o meu momento, meio que foge, não assume esse protagonismo. Depois, ali nós temos o prestativo, depois do órfão. Prestativo sou eu, por exemplo, tenho muito do prestativo. Se alguém for aqui prestativo ao extremo, como eu sou, eu tive que trabalhar. O grande sacada que eu dou para você, que é muito prestativo, que sempre está fazendo mais para os outros que para você, aquela pessoa que tem que fazer milhões de coisas, mas quando não está ocupada, não consegue ter tempo para fazer coisa para você, mas alguém ligou, alguém te chamou, você para tudo e vai fazer. Né? Você não estava com ânimo e força para fazer para você uma coisa, mas para o outro você tá. São pessoas que precisam cuidar de uma coisa. 70% da sua comunicação, da prestatividade, ela tem que ser voltada para você. Você tem que ser prestativo com você mesmo. E outros 30% você tem que ser prestativo com os demais. Porque, querendo ou não, uma lógica básica. É como nos aviões. É clichê, eu sei que é clichê, todo mundo fala isso. Mas é aquele lance de caiu a máscara, primeiro coloque você, depois ajude outra pessoa. Se eu não tiver energia, não vai rolar. Só tem uma coisa que você vai me ver cancelando uma aula de consultoria, alguma coisa parecida. Se o meu cérebro pifou. Porque dá isso, dá uma sobrecarga de muita informação, de muita coisa, não dormiu direito, não tá bem, aí eu acabo cancelando porque eu sei que não vai ser entregue. Dentro disso, que nem por exemplo hoje eu já fiz 2 reuniões, 2 aulas grandes e agora estamos na live. E, cara, mas hoje é domingo. Sim, por isso que eu fico a semana inteira com a minha família. Porque amanhã eu tenho médico com a minha esposa, tenho médico com a minha filha, tenho os médicos delas, então não tinha como. Então eu desmarquei todo o meu dia de amanhã para ficar voltado para elas. Por isso tive que sacrificar o meu domingo, para que eu possa, na segunda-feira, fazer as coisas com elas e ainda manter minha rotina de trabalho. Entendeu? Então eu tenho muito isso. Essa é uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção, que um prestativo tinha muito medo. Eu tinha, que era o que os outros vão pensar. Essa é a oportunidade. As pessoas julgam, mas não sabem do conceito, do contexto também. Todo mundo fala que o domingo é o dia da família. Será mesmo? Se fosse assim, eu conheço um monte de gente que deixa o domingo para a família, mas sempre está em pé de guerra. E aí? Não é o suficiente. Porque assim, uma coisa que eu falo, gente, domingo é o dia da família sim, mas todos os dias é. Todos os dias são dias da família. E o que eu vejo dentro desse aspecto? A gente tem que olhar, porque muitas pessoas, muitos pais, eu vou falar principalmente para os pais, mães também, mas muitos pais, sentem os caras, os pais do século. Por quê? Porque no domingo tá com a família. Deixa eu explicar. É fácil, né? Você não tem que trabalhar no domingo, não tem pressão do trabalho, não tem nada, e você, claro que vai ficar com a família. Agora, difícil é você, por exemplo, trabalho pra caramba, tá até aqui, loucura de ligação, e falar, parou. Peraí, deixa eu dar uma ligada pra minha filha, pro meu filho, pra minha esposa, saber como tá. Aí sim, eu quero ver você fazer isso na loucura, entendeu? Na pauleira. Porque aí você mostra o quanto é importante. Na rotina. Rotina. Eu, por exemplo, eu paro aqui, nem sempre é fácil. Eu paro uma aula, vou lá brincar com as meninas, nós vamos pro jardim, vamos brincar de alguma coisa. A minha filha vai querer me fantasiar de Elsa, de Frozen, sei lá o quê. Entendeu? Eu tenho que fazer vozinha pra cá, vozinha pra lá. Eu faço tudo. Tem que brincar. Tem que fazer o TikTok com a minha filha, né? Tem que virar funcionário dela. Pai, vamos me ajudar aqui. É sempre assim. E eu paro, eu vivencio isso e é meu convite. O prestativo tem muito de viver isso pro outro. Então eu me dedico muito pro outro. Só que de uns tempos pra cá, depois que eu aprendi isso, eu comecei a me dedicar mais pra mim. Perfeito. Então eu quero ter meu momento. Eu quero ter o meu momento de fazer nada. Sabe o que é nada? Nada é nada. Entendeu? Quero ficar é uma delícia! É uma delícia! É uma sei lá, tô a fim de fazer nada. E essa é uma das coisas. Então a gente tem que aprender a sacrificar coisas. Dentro do grupo social, então, temos... Vou recapitular rapidinho, gente. Ó, Explorador, lá no Liberdade, primeiro grupo, Explorador. Lá tem o Rebelde e o Bobo da Corte. No grupo social, nós temos o Amante, o Órfão e o Prestativo. O grupo 3, nós temos os arquétipos que desejam ordem. Só para deixar claro, eu tô lendo seus comentários, tá, gente? É que eu não tô falando por causa do tempo, pra gente correr, pra dar tempo pra você acompanhar todos, tudo bem? Grupo da Ordem. No grupo Ordem, nós temos um arquétipo que eu gosto muito dele, porque ele é um arquétipo que consegue entrar em qualquer lugar. É o melhor arquétipo para quem quer trabalhar network. Só que
Se não tomar cuidado, você é taxado e você é usado com maestria, que é o arquétipo do inocente. Tão ingênuo por sua inocência. E aí ele tá em todo mundo, ajuda todo mundo, faz tudo para todo mundo, tira qualquer conflito, não deixa os conflitos acontecerem, porque ele gosta de ter paz, de ter ordem. Mas a gente tem que cuidar, ele entra em qualquer lugar, mas as pessoas fazem muitos arquétipos, por exemplo, do inocente, gato e sapato. Vamos deixar assim no ditado popular. O outro arquétipo do grupo ordem é o próprio governante. O governante, ele quer duas coisas muito claras: controle e poder. Nunca um governante me preocupa pelo poder. Ele sempre me preocupa pelo controle. Porque o controle, ele é muito complexo. Um governante, só governante, ele é muito bom. Mas um governante que mistura com algum arquétipo, por exemplo, do ego, ou até mesmo lá de cima do liberdade, vira complicado. Vou dar um exemplo muito claro. Um governante como Donald Trump, por exemplo. Donald Trump, ele tem um arquétipo do herói e tem um arquétipo do rebelde. Com um governante, meu Deus do céu. Primeiro, o rebelde dele é ativado, então ele não aceita a opinião de ninguém, tá se lixando para todo mundo, e você fala para ser um pouco mais ponderado, ele vai falar que se lasque tudo, ele vira rebelde. Ele quer ser herói, então ele quer salvar a humanidade. Por que você pensa que compraram todas as vacinas do mundo? Não é à toa, é o herói. O governante, ele usa o poder que ele tem de influência para fazer o que tiver que ser feito e usa o controle, que é tentar controlar tudo que puder. Primeiras coisas que ele quis fazer no seu mandato, lembra? Fechar o México, a fronteira com o México. Ele quer, por exemplo, não depender mais de China, Coreia, ou sei lá quem. Quer acabar com tudo, porque ele quer ter controle das coisas. Certo. Viu? Então tem que tomar cuidado na soma dos arquétipos, não com o arquétipo único. Ou isolado. Ou isolado. É isso que é muito importante. Lembrando, somos todos os arquétipos. Podemos ser todos ao mesmo tempo. Claro, na sua proporção. Então nós temos o governante. O governante é muito bom. A gente precisa do governante, tá, gente? Em que momento? Para poder dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito para poder as coisas acontecerem. Depois ali dentro também do ordem, nós temos o arquétipo do sábio, que é meu segundo arquétipo. E o sábio, o problema dele é que ele é muito inteligente, ele estuda muito, estuda, tem uma grande ideia, mas não executa. Porque ele precisa muito de mais conhecimento. Ele precisa tangibilizar aquilo de uma forma muito clara para poder depois ter argumento suficiente para poder levar ele para o mercado e para o mundo. O arquétipo do sábio, ele não gosta e tem muito medo de ser ignorante, ele tem muito medo de ser taxado como uma pessoa que não soube falar sobre aquilo. E ele morre na praia. Por quê? Porque quando ele decide que aquele produto ou serviço ou ideia é funcional, passou o time. Já era. Nem funciona mais. E é isso que acontece com o sábio. Então o sábio, que é sábio, se ele não tiver agregação de outros arquétipos, ele fica ali nadando na praia. Eu fiz um método, por exemplo, que é o PPE, Percepção, Pertencimento e Empoderamento, tem anos. Recente, faz poucos anos que eu coloquei em evidência. O quê? 2, 3 anos? Sendo que já tem mais de 7 anos. E aí? Isso é mais de 6 anos. Como fica? Por quê? Porque o sábio não me deixou colocar. Sendo que chega uma hora que a gente cria produtos e serviços, tá? Ou ideias, que o sábio já colocou em ação. Agora a gente precisa colocar ele em execução para poder exercer uma frase que eu escrevi. Você só pode aperfeiçoar aquilo que está feito, aquilo que já está pronto. Não tem como aperfeiçoar o que não existe. Aí, vamos para o último grupo. O último grupo é o grupo do ego. Quem está lá no ego? No ego nós temos, por exemplo, o criativo, outro arquétipo que eu tenho. O grande problema do criativo é um só. Ele tem a síndrome do artista que eu comentei no começo. E isso faz com que ele não aceite a opinião do outro. É muito difícil receber feedback. É muito difícil. A pessoa fala, não entendi. Eu sempre dou exemplo, não me canso de dar o exemplo dos designers. Até que os designers depois se juntem e façam, por exemplo, vamos processar o Ricardo por falar tanto dos designers, né? Mas é o seguinte, é uma realidade. O design, por exemplo, você chega para ele e fala assim, então, eu queria só... Cara, gostei. Olha, muito legal. Só teria que mudar um pouquinho aqui, ficou um pouquinho grande essa parte e fazer uma troca na letra. Com gente assim. E aí? O cara fica assim, ou ela fica assim.
E por dentro tá como? Tá, desculpa, querido. Aonde você fez design na sua vida? Não é só, é só fazer um negocinho. Isso é arte. Eu fiquei 3 horas em cima disso. 3 horas para identificar a cor certa, o tom certo, o risco certo. Entendeu? Aí ela montou nós artistas, porque nós estamos na síndrome do artista, e aí a gente olha uma coisa e a gente faz assim, 5 horas olhando para aquilo. Já tá pronto. 5 horas. Nossa, tá faltando alguma coisa, não é isso, não é isso. Já deu 6 horas. Não, tá faltando, tá faltando. Aí de repente, já sei. Isso. Agora ficou perfeito. Fez um risco. Yes, Paul! Entendeu? Fez um risco. Um risco, Aí, meu Deus. aí a gente ficou 6 horas naquilo, fez um risco e vem alguém falar: o que eu não gostei muito foi do risco. Você tá de brincadeira comigo? Isso é arte, querido. Entendeu? Então, o prestativo, o criativo tem muito desse troço de, nossa, é muito difícil aceitar feedback. O artista tem muito disso, de não aceitar muito feedback. E a gente tem que aprender a lidar com isso, entendeu? Depois, nós temos um outro arquétipo dentro do ego, que é o herói. O herói, ele precisa muito de aplauso. Ó, todo mundo, não precisa de aplauso. Todo mundo precisa, todo mundo quer. A base do aplauso é uma relação da tangibilização do reconhecimento. E tá tudo bem. Apesar de eu dizer sempre que você primeiro tem que reconhecer. O reconhecimento é uma via de mão única, só você pode reconhecê-lo. E só assim os outros reconhecerão. E aí o prestativo e o herói são muito parecidos. Até se confunde. E aí esse prestativo no caso, o herói, os dois querem ajudar as pessoas. Mas veja a diferença de um para o outro. Eu sempre uso essa analogia minha. Tá pegando fogo numa tomada, sei lá, pegou um curto-circuito. O prestativo tá chegando o pessoal pro evento. Meu Deus do céu. Eles ficam doidos. Ele fala, deixa eu arrumar. Ele arruma aquilo. Tá, blá, blá, blá. Meu Deus, já tô... Ricardo, já vai entrar, Ricardo. O pessoal tá entrando. Não, segura, estamos terminando. E aí ele termina aquilo. Ufa, deu certo. Todo mundo entra e tal. Ninguém bate palma pra ele. O que o herói faz? Quase a mesma coisa. Veja o herói. Nossa, vai pegar fogo isso daqui. E o pessoal já tá entrando. Nossa, logo vai entrar. Deixa eu pegar as coisas. Ele pega as coisas e espera. E aí o pessoal entra, começa a pegar fogo com todo mundo já dentro. Ele fala, gente, calma. Deixa comigo. Eu sei, eu tenho a solução. E vai lá, ele tem a solução. E arruma. Muito bem, ainda bem que você estava aqui. Graças a Deus. O herói, ele espera o time certo para receber o aplauso. O herói vai olhar aqui, o herói puro tá assistindo essa live. Ele tá fazendo a live, Aí tá fazendo a live, e aí de repente ele olha aqui e faz assim, 45 pessoas. Nossa, muito pouca gente, né? Você quer ver, ele tá fazendo, o herói tá fazendo uma live. O herói fazendo a live tem 3 pessoas, ele quer morrer. O herói não acredita que 3 pessoas vão ver ele fazer mágica. Não pode salvar o mundo. Continuemos. Tem aí o terceiro e último arquétipo, que é o que eu convido todos a usarem. Todos. Todo mundo deve usar, na minha opinião, esse arquétipo. É ele que você... Toda vez que você fez uma grande venda, toda vez que você fez alguém, tipo, olhar com os olhinhos brilhando para você, toda vez que você viu alguém, por exemplo, fazendo uau! Toda vez que você viu isso acontecer na sua vida, você usou o arquétipo do mago. O mago é um arquétipo que ele também vai querer aplauso, vai querer público, plateia, ele vai querer muito isso, mas ele vai querer mais o efeito uau, a transformação, entendeu? Ô Ronaldo, não vai dar para falar sobre o timbre de voz, o tempo já tá acabando, mas eu vou fazer um negócio bem legal agora no finalzinho, você vai ver que é legal, tá bom? Obrigado, Dan, obrigado, Márcia, obrigado a todos que estão aqui. Então, olha que legal. No caso, esse arquétipo, no mago, ele tem uma diferença muito clara. Que eu vou usar agora o que o Ronaldo falou, e presta atenção que eu vou fazer isso em 1 minuto praticamente, vou fazer o menos possível vou fazer os 4 grupos, tá? No tom de voz para cada grupo. Porque a voz muda até a vestimenta para cada grupo. Vamos supor, vou dar um exemplo. Vamos lá, liberdade. Como que eu estaria falando com um público só de liberdade?
Vamos supor que só temos, então, explorador, rebelde e bobo da corte aqui. Como que eu começaria? O tom seria mais ou menos esse. Sabe que tem um pouco meio de loucura, tem mais impacto, tem mais velocidade, dinamismo. É como se tivesse coisas como... Sei lá por que eu estou falando assim, mas o que importa é que estamos aqui. Então tem uma coisa meio despojada, tem ao mesmo tempo velocidade, tem um pouco mais de aventura, entendeu? É um tom mais de aventura, é um tom mais de suspense, mas aventura, direto ao ponto. Vamos falar que é YZ. Vamos então para o grupo 2, social. O tom muda. É um pouco diferente, é um pouco mais empático. As frequências, por exemplo, dos graves, elas desaparecem um pouquinho. Elas ficam mais suaves, ela fala mais o que eu falo, escutar com os olhos. E automaticamente, como lá nós temos um arquétipo do amante, a voz fica um pouco mais, não sensual, mas ela fica mais agradável. E aí você acaba trazendo, por exemplo, o prestativo. Sempre tem, como que você se sente? O órfão também se apega a isso. E aí nós passamos para o grupo 3, que é a ordem. Aí ele vem com uma voz um pouco mais firme, tem projeção, o médio grave já começa a aparecer, e tem uma coisa mais enfática. Existem pontuações que as finalizações da tudo que está dizendo fica terminada. É como se eu simplesmente tivesse que dizer o que você quer para a sua vida. Você tem que decidir alguma coisa agora. Então tudo é finalizado. Na sequência, eu trago para o outro grupo de arquétipos, que é o ego. O ego, uau, ele tem praticamente uma questão do criativo. Por isso tem mais pausas, é mais filosóficos. Por isso que automaticamente quando tem um herói, aí tem uma variação de voz e começa a criar um suspense. E quando está prestes a ir para o mago, ele fala: espero que você tenha entendido cada um dos grupos. Porque isso pode fazer você prestar atenção em mim agora como nunca. Assim como você está prestando. E ele puxa. Uau! Entendeu? Pronto, acabei de fazer os tons de voz dentro dos 4 grupos, beleza? Obrigado. É mestre. Viu? Esse é um lado que nós precisamos compreender da comunicação. A voz, Certo. ela comunica dentro dos arquétipos, a roupa, a postura, tudo influencia. Eu sei que vai dar... Deve estar 1 minuto e pouquinho agora para você aí, porque vai encerrar a live por causa do horário que começou. Eu só tenho que te agradecer, Helena. Obrigado, é uma honra estar aqui com você. Muito, muito obrigado. Espero ter contribuído o máximo aí. Que legal, querido. Nossa, você foi muito didático, divertido, porque é um assunto profundo. O pessoal está elogiando, aplaudindo, Que se legal. vendo aí. Eu acho que é isso que é bacana. Maluco, ó, acho que foi super divertido. Eu acho que você traz essa leveza, Que bom. né, de falar de um assunto tão profundo. Gente, siga esse homem. Obrigado. Ele tem muito material legal, muito conteúdo bacana. Mas, Ricardo, convido o pessoal aí para... Você tem no YouTube também muitos materiais legais, muitos vídeos. Aqui no Insta eu convido vocês a ver uma estratégia de eu fazendo um mago no meu último post. Vai lá e comenta. É um que eu tô com o Zé Vicente, chefe executivo da Forbes. Vai lá. Você gostaria de saber? Alguém gostaria de saber como sair numa Forbes da vida? Ou numa grande revista, num grande canal? Leiam lá, gente. Leiam lá porque tá bacana. Tem uma boa saída. Deixa seu comentário. Tô sendo mago agora. Deixa seu comentário. Eu tenho que aprender mais a ser mago. Junto com ordem. Eu juntei o ordem e aí eu uso o prestativo agora e falo assim: espero que você tenha gostado do que eu entreguei para você. E seria uma retribuição se você pudesse entrar lá e realmente deixar seu comentário. Quem tirou print, marca a gente, tá bom? Marca eu e a Helena. Tá falando que é melhor... print. Melhor voz para se escutar. Estão falando. Obrigado, Marcinho. A Marcinha tá dizendo. Obrigado, gente. Eu agradeço muito. Muito mesmo. Foi incrível. Eu particularmente adorei estar com vocês. Eu falei da minha honra. Quem assistir a reprise vai entender o quanto eu já falei sobre a Helena aqui. Tá bom? Que legal, querido. Muito obrigada. Gente, gostaram? Dá um feedback aí, o que vocês estão levando. Foi o aprendizado dessa live, que eu acho que é isso que é bacana. A gente levar aprendizado, os conteúdos que a gente possa aplicar, pensar, melhorar. E faltam 20 segundos. Obrigado, gente! Beijo! Obrigado, gente! Adorei você, adorei! Eu também. Obrigado. Fim de semana. Até mais. Salve a live. Vai ficar no YouTube a live. Tchauzinho!